Bom dia, meu povo. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro, e eu sou a pastora Mônica Laiandra e venho mais uma vez trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, curte, se inscreva e toque no sininho para você ser notificado. E assim você vai nos ajudar e o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e vai indicar para mais pessoas. Então vamos lá. A palavra no qual nós vamos refletir hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos depois pular para o capítulo 4. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis, aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhes tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifícios nem com oferta de manjares. No capítulo 4, no versículo 11 diz: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. No versículo 18 do capítulo 4 também diz: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então vamos refletir aqui na palavra do Senhor, meus amados. Aqui nesses versículos no qual nós lemos, nós vamos ver o juízo de Deus contra a casa de Eli. Primeiro eu quero lembrar de uma passagem bíblica que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui a Bíblia se refere ao pecado de omissão. Ou seja, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, o que nós encontramos aqui? Que Eli, apesar de ser sacerdote e julgou Israel por 40 anos, era um homem que era omisso dentro da sua casa, diante do pecado dos seus filhos. A Bíblia diz que os seus filhos, Ofni e Finés, profanaram o templo do Senhor, e ele via tudo que eles estavam fazendo, tudo que estava acontecendo, mas ele não tinha coragem de repreender os seus filhos. Ele fazia vista grossa, fazia de conta que não estava vendo. Só que Deus estava vendo tudo, porque Deus, ele é onipresente, ele vê todas as coisas, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E Deus, observando que Eli, como sacerdote, tanto da casa de Deus como da sua própria casa, e como pai também não corrigiu os seus filhos, Deus veio com uma sentença de morte sobre a casa do profeta Eli. Então nós lemos que primeiro os filhos de Eli são mortos, e depois que ele fica sabendo que a arca da aliança é tomada pelos inimigos do povo de Israel, ele cai da cadeira do susto que ele toma e quebra o pescoço. Não adianta dizer que é porque ele já era velho e estava gordo, por isso que morreu. Não, ele estava sofrendo um juízo de Deus. Mas o que eu quero trazer para você com esta palavra? É que a omissão do sacerdote da sua casa traz consequências de morte, não só para ele, mas para toda a sua família, para os seus filhos, para todos aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Essa contaminação do pecado de omissão, ela entra na casa,
por aquele que deveria cuidar e proteger a sua casa, que é quem? O sacerdote. Quem é o sacerdote? É o homem da casa. É aquele que deveria usar de autoridade, assumir a sua posição como chefe, como líder da casa, colocando cada coisa no seu lugar, e não faz porque é omisso. Então eu quero falar para você que é o homem o chefe da casa, que é o sacerdote da casa. E para você também, mulher, que depois do seu marido é você, que é omissa, que encobre os erros dos seus filhos, que aceita os seus filhos fazerem o que querem, que faz vista grossa diante do pecado dos seus filhos, que se omite, que não corrige, que não impõe limites, mas que deixa os seus filhos assumirem o seu lugar dentro da sua casa. Nós temos visto muito ultimamente essa inversão de valores. Não são mais os pais que mandam e determinam dentro dos seus lares, mas por conta desse pecado de omissão, muitos pais estão deixando os seus filhos tomarem os seus lugares e fazendo o que quer. Filhos envolvidos nas prostituições e os pais achando que está tudo certo. Filhos envolvidos em álcool, bebidas, drogas, tudo que desagrada ao Senhor, e os pais achando que está certo. Filhos levando parceiros sexuais para dentro da sua casa, levando maldição para dentro da sua casa, e você achando que está certo. Meu amado, eu quero te falar uma coisa. Deus vai cobrar isso de você, porque Ele é o justo juiz. Ele confiou a você filhos. A palavra do Senhor diz que os filhos são bênção, mas a palavra do Senhor diz: inculca a palavra de Deus na mente dos teus filhos, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor quando tiver na maior idade. O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem orientado? Você tem se preocupado com a eternidade dos seus filhos? Você tem se preocupado com a salvação dos seus filhos? Que tipo de pai e de mãe você é, que deixa os seus filhos fazerem tudo o que eles querem, e você, com a desculpa de amor, tem coragem de corrigir, não tem coragem de repreender, não tem coragem de pôr limites? Deixa eu falar para você que uma coisa que eu aprendi muito cedo, que quem ama corrigem. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos ama tanto, Ele quer tanto o nosso bem, Ele quer nos livrar tanto do fogo do inferno, que Ele nos corrige, Ele nos confronta por causa dos nossos erros e dos nossos pecados. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar diretamente com você, pai e mãe, que estão sendo omissos dentro da sua casa, que estão fazendo vista grossa para não confrontar o pecado dos seus filhos. Deus está vendo tudo. Depois não chore, não reclame, não murmure, não questione a Deus, porque Deus está permitindo acontecer isso. Porque será que Deus não está vendo isso acontecer? Ele está vendo tudo, e Ele está permitindo acontecer coisas desagradáveis na sua vida ou na sua família para chamar a atenção do seu erro. Então se arrependa, se posicione, se coloque como sacerdote e sacerdotisa da sua casa, e comece a levantar altares dentro do seu lar que glorifique e exalte o nome do Senhor, e derrube os altares levantados pela desobediência dos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, que você fez de conta que não está vendo. Que você possa entender essa palavra nessa manhã, e que Deus possa agir com misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos. Amém? Essa é a palavra de despertamento que eu trago para você nesse dia. Os teus filhos, antes de ser Deus, é do Senhor, mas Deus confiou eles a você, e Deus vai cobrar isso de você. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa quinta-feira, e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.